Oiê, tudo bem com você? Hoje eu queria trazer uma mensagem daquela mamãe que o neném acabou de nascer, porque eu sei como é passar por esse momento, eu sei como é passar por essa fase. Eu sou mãe, eu tenho um bebezinho, uma bebezinha linda de 2 aninhos e meio, a Helena. Ela é o anjo da minha vida. Eu passei por 2 abortos. E foram 2 abortos que eu tive que fazer curetagem, porque eu e meu esposo, nós temos incompatibilidade sanguínea. Então eu sei um pouquinho sobre como é ter um bebê em casa, como é passar por aborto e esse momento difícil. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque no meu começo foi muito complicado, foi muito delicado, eu passei por dificuldades. Então eu queria te ajudar um pouquinho, te trazendo aí algumas dicas que podem trazer para você um pouquinho de leveza nesse momento, tá bom? Dica número 1, se priorize o seu bem-estar. Nesse momento, a gente fica um turbilhão de emoções, não só porque o nenenzinho acabou de chegar, mas também por questões hormonais, que nossos hormônios estão completamente desregulados, tá tudo fora do lugar. E a gente está ali se reconhecendo como mãe. Deixamos de ser uma mulher, digamos assim, desimpedida, para ter uma responsabilidade para a vida inteira, que é essa criança, ok? Então eu digo que nesse momento, nesse comecinho, é tudo muito pesado, é tudo muito sobrecarregado, é muito difícil. Então é muito legal que você, nesse momento, se priorize também, tá bom? Priorize você, priorize esse nenenzinho que tá chegando aí no teu caminho, mas se priorize primeiro. Sabe quando você tá no avião e a primeira coisa que te digam, que a aeromoça fala, é: coloque a máscara e depois coloque a máscara da criança. E é exatamente isso. Um banho um pouquinho demorado, um descanso, um sono durante o dia, mesmo que a casa esteja uma zona, tira um descanso, durma, respire um pouco, é essencial para a tua saúde mental nesse momento, ok? Dica número 2, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, viu? Eu não tive, no começo do meu puérpero, eu não tive a minha mãe por perto, e deve ser maravilhoso para aquelas mulheres que conseguem contar com as avós nesse momento, ou com uma rede de apoio boa. Eu não tive a minha mãe por perto para poder contar, e eu não tive uma rede de apoio, eu tive que me virar sozinha, mas mesmo às distâncias eu tive as minhas amigas. E as minhas amigas, elas foram essenciais para mim, sabe? Aquele momento que a gente não sabe o que faz, porque no começo a gente tem muito medo de tudo, porque o bebezinho, ele parece uma gelatina, né? Nos primeiros mesezinhos, você põe a mãozinha, cai, a cabecinha vira. Então a gente fica morrendo de medo de quebrar. E as minhas amigas, que já são mães, a mãe das minhas amigas, elas foram essenciais. Eu digo que a fase que eu passei no meu puérpero, sem elas, eu não teria conseguido passar. Então eu quero te dizer que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, tá bom? É que às vezes a gente precisa mesmo de uma conversa, de um ombro amigo. E é muito legal que você peça. Ah, Aline, não tenho minha mãe por perto, não tenho rede de apoio. Amigas, procurem as suas amigas, aquelas que você pode contar. Eu procurei e as minhas, elas foram essenciais para mim, ok? Dica número 3, reconheça seus sentimentos. Me ajudou muito poder conversar com meu esposo e dizer para ele tudo que eu estava sentindo naquele momento. Às vezes eu estava com raiva dele, porque parece que pra gente muda muito mais do que pros homens. É muito estranho essa sensação, mas é real, porque parece que pra eles é muito mais fácil, né? O corpo não mudou, nada mudou, a vida deles parece que continua. Eles conseguem sair e deixar a criança pra gente, a gente não consegue sair sem deixar a criança, muda muito. E eu sentia muito ciúmes dele, eu falei assim, ciúmes, e não é um pouquinho de inveja, de que mudou muito pra mim e parece que não mudou tanto pra você. Reconheça os seus sentimentos, desabafe com seu parceiro, diga pra ele o que ele tá sentindo, reconheça o que você tá sentindo. Uma dica muito legal que eu aprendi a levar pra vida é carregar um caderninho e sempre escrever como foi o meu dia, o que eu estou sentindo. Hoje eu me senti assim. Quando você escreve, você transparece, você parece que você põe pra fora aquilo que estava aqui dentro encafurnado. E isso é muito legal, tá bom?
Vamos lá, dica número 4. Gente, eu sei que é cansativo no começo, eu sei que é desanimador. Você tá ali com aquela criança que não dorme à noite, que chora, que você tem que mamar a cada minuto, tem que... Ok. Se você não tem rede de apoio para você conseguir ir para uma academia, mantenha-se ativa da mesma forma. Tente fazer uma caminhada, até porque eu diria que caminhadas ao ar livre com o neném é relaxante para você e para o neném. Eu amava a Helena. Hoje ela tem um hábito muito forte de sair e querer sair, não parar em casa, porque quando era muito novinha, eu botava ela no canguru e saía, caminhando sem rumo. Saía, caminhava pelo menos 1 hora por dia, caminhava de manhã e caminhava à tarde, caminhava de manhã e caminhava à tarde. Eu não tinha rede de apoio, não tinha como deixar ela com outra pessoa e ir para uma academia, então eu ia com ela mesmo fazendo as minhas caminhadas. E isso era saudável para mim e saudável para ela. E é uma dica que eu te dou também, se mantenha ativa, ok? Vamos lá, alimentação e descanso. Eu sei, é difícil, é complicado. Ok, então vai na sua regra, vai no seu limite, vai na onde você consegue. A alimentação é essencial que você tenha uma alimentação saudável, até porque se você decidiu amamentar, essa criança precisa de nutrientes. Descanso também, porque uma mãe que não descansa, o cérebro não funciona legal, você vai ficar muito estressada e vai acabar descontando nesse bebezinho. Então é legal que você tente dormir na medida do seu possível, ok? Neném dormiu, mas a casa precisa de sei o quê? Que se lasca a casa. Deita e dorme, deita, descansa, ok? Eu tentava algo muito legal, que às vezes eu fazia, quando a Helena dormia, eu dormia. Quando ela acordava, quando ela estava acordadinha, eu botava ela no canguru e ia fazendo as coisas dentro de casa, com ela no canguru mesmo, ok? E isso era muito legal pra mim. É uma dica que eu também te dou, que talvez possa te ajudar aí, ok? Outra coisa, uma dica também que eu gostaria que vocês seguissem, celebre as pequenas conquistas, celebre o sorrisinho, celebre o levantar da cabecinha, celebre quando a mãozinha começa a mexer, viva com muita intensidade essa fase da maternidade que está no comecinho, que você vai curtir muito e vai deixar ela mais leve. Algo que eu fiz, eu vejo que muita gente não faz e tal, mas eu decidi fazer, foram os mêsversários. Eu comemorava todo mês da Helena. Todo mês eu comemorava, porque eles têm aqueles saltos de desenvolvimentos. Então, todo mês eu comemorava. Eu chamava os amigos mais próximos, mais íntimos meus. Eles vinham pra cá e tinham esse momento comigo. E era maravilhoso passar esse momento com eles, porque eu conseguia desestressar, eu conseguia conversar, eu conseguia botar. Ela ia pro colo das outras pessoas, ela também socializava. Então isso é muito legal. Comemore as pequenas coisinhas, as pequenas conquistas do seu bebê também são suas conquistas. Não esqueça que você também está vivendo essa maternidade pela primeira vez. Então curta muito, mas muito ela, ok? Vamos lá. A última dica que eu tenho para te dar é que você não está sozinha, ok? Isso também vai passar. Esse choro sem parar, essa dor. Eu tive um problema muito sério com a Helena no começo, porque eu decidi que eu iria amamentá-la. E o meu peito empedrou. E foi muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que eu mordia a fronha, colocava na boca, enrolava uma fronha, colocava na boca, porque para desempedrar o leite ela tinha que mamar, né? Porque ela não podia parar de mamar e eu não queria dar mamadeira. Então eu colocava na boca dela. Quando ela pegava, doía muito. E ali eu quase desisti de amamentar minha filha, mas eu falei, eu vou até o fim, eu vou passar por isso. E eu passei. Então foi uma fase muito difícil e eu achei que eu estava sozinha. Eu tive novamente o apoio das minhas amigas, que me acolheram, que me ajudaram muito. Então é por isso que eu digo, você não está sozinha. Monte uma comunidadezinha, monte um grupo no WhatsApp com suas amigas, só para falar besteira, às vezes só para rir, só para descontrair. Vai te fazer bem. Não tem com quem conversar? Me manda uma mensagem no Instagram, eu vou ter o maior prazer de passar o dia conversando com vocês, respondendo as suas dúvidas, as suas mensagens, ok?
No começo a maternidade é difícil, mas depois a gente tira de letra. Eu diria que parece um joguinho de videogame. Você passa de fase, fica mais difícil. Você passa de fase, fica mais difícil. Parece que o bichinho vai ficando maior. Maternidade é a mesma coisa. Mas a gente chega lá, a gente consegue. Uma coisa muito legal que tem me ajudado muito é a literatura. Existem diversos livros que podem te auxiliar. Eu recomendo que você comece a adquirir o hábito de ler. Compre um Kindle. É essencial nesse começo da maternidade. Kindle e fone de ouvido são essenciais para mim. Meu Kindle, eu diria que são 3 coisas. Kindle, fone de ouvido e isso aqui, ó. Pulseirinha de reloginho, aqueles Xiaomi, aqueles My Band, não é tão caro. E isso aqui é maravilhoso, porque ele vibra e ele te avisa, hora de tal, hora da mamada, hora disso, hora daquilo, e vai avisando. Isso aqui é maravilhoso para mim, eu super recomendo que você tenha ou um Apple Watch, ou um Xiaomi, qualquer coisa que consiga te avisar aí, uma My Band, é muito bom. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com as dicas, que tenha servido de consolo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.